Fala galera do Aula D, professor Fábio Viesel aqui para mais uma aula de Grécia, uma última aulinha aqui para encerrar o nosso conjunto de vídeos que aborda essa civilização tão importante. Tá? O último período da história grega que a gente aborda é o período chamado período helenístico, que se desenrola aí do século IV até o século II a.C. Para a gente ter uma boa compreensão do que foi, afinal, o período helenístico dentro da história grega, é fundamental que a gente tenha uma boa compreensão aqui do contexto histórico desse período. Tá? Então, a gente tem no contexto aqui, basicamente, dois conflitos fundamentais dentro do universo grego. O primeiro é aquelas chamadas guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. A gente tem uma videoaula aqui, se você procurar, abordando especificamente com detalhes esse conflito. Mas por que é importante a gente retomar essa ideia? As guerras médicas, pessoal, elas vão resultar aqui com a vitória dos gregos frente ao invasor persa, resultando de uma momentânea união entre as poleis gregas com a hegemonia ateniense. Atenas se torna, nesse período, a cidade-estado mais importante da Grécia e inicia aqui uma política imperialista. É um momento em que Atenas passa a ter a hegemonia sobre o mundo grego. Obviamente, aquela cidade que era historicamente rival de Atenas, Esparta, vai se contrapor à hegemonia ateniense e nós temos aqui uma série de conflitos envolvendo o universo grego que chamamos de Guerra do Peloponeso. Essa Guerra do Peloponeso vai gradativamente enfraquecendo cada uma das cidades-estados de tal forma que nós costumamos chamar esse conflito como suicídio coletivo das poleis gregas. Isso porque a guerra enfraquece de tal forma estas cidades que ao norte da Grécia surge o invasor macedônico que, se aproveitando desse momento de conflito grego, vai conquistar cada uma dessas cidades-estados. Esse invasor se chama Império Macedônico. A conquista inicial do Império Grego costumamos caracterizar como Batalha de Queroneia, no ano de 338 a.C. Então, a partir desse momento, a Grécia perde a sua independência, perde a sua autonomia, já que começa a fazer parte aqui do Império Macedônico. Então, Filipe II vai ser o rei da Macedônia que incorpora esses territórios. No ano de 336, apenas 2 anos após o sucesso militar na Batalha de Queroneia, o rei Filipe II acaba morrendo. Ele é assassinado, existe em confronto aqui de diversas teorias, alguns dizem que ele teria sido morto a mando dos persas, outros de que o assassino Pausânidas o teria apunhalado em função de questões pessoais. O fato é que morre Filipe II e assume o poder seu filho, Alexandre o Grande, um dos nomes mais importantes aqui da história do mundo antigo. Alexandre o Grande, que com 33 anos apenas, ele já era senhor de 90% de todo o universo conhecido. Então, o Alexandre o Grande é uma figura muito importante dentro da história, um nome muito forte militarmente e politicamente. Se conta que aos 12 anos, o Alexandre começa a tomar notoriedade em função de um episódio em que ele vai conseguir domar um grande cavalo, um cavalo garanhão que seu próprio pai, Filipe II, não havia conseguido. O Alexandre percebe que esse cavalo ele estava assustado com a própria sombra. Imagine, um cavalo muito grande, com uma sombra gigantesca, ele se assustava com a própria sombra. O Alexandre, percebendo isso, conduz o cavalo contra o sol, evitando a sombra e deixando esse animal mais dócil. Então, já com 12 anos de idade, Alexandre o Grande começa a ter grande notoriedade por todo o Império Macedônico.
Aos 20 anos, ele vai assumir a coroa, ele vai se tornar aqui o rei da Macedônia. E como rei da Macedônia, Alexandre o Grande continua o processo expansivo iniciado pelo seu pai. Alexandre o Grande vai conquistar o Império Persa até as proximidades da Índia, vai conquistar o Egito Antigo, onde nós temos aqui a fundação da dinastia Ptolomaica, dinastia aqui da Cleópatra, e também quase a totalidade do Oriente Próximo, com as cidades-estados da Fenícia, a conquista da região Entre Rios, da Mesopotâmia. Então, aqui nesse processo, Alexandre o Grande, em poucos anos, domina 90% de todo o mundo conhecido. Dentro dessa expansão de Alexandre o Grande, a conquista que ele colocava em prática para manter a dominação sobre esses diversos povos, ela era bastante interessante, porque ele se utilizava aqui de uma política similar à de seu pai, que eram dois braços. Primeiro, a dominação por meio da violência. Aquelas regiões que não aceitassem a dominação do Império Macedônico eram destruídas com requintes de crueldade por Alexandre o Grande, populações inteiras que se tornavam escravos, cidades inteiras que eram completamente arrasadas. Mas o segundo braço da dominação macedônica, ela se dava por meio da integração. Muitas vezes, os generais de Alexandre o Grande casavam com representantes da elite local, para ter uma ideia aqui de integração entre esses povos. É interessante notar que o período helenístico e o Império Macedônico, ele se caracteriza pela formação de uma monarquia universal, a tentativa de eliminar os particularismos de cada região. Nesse esforço de construção de uma monarquia universal, a gente vai ter um processo muito interessante relacionado à cultura, fato que dá nome ao período. O período helenístico aqui significa um período ao modo dos gregos. É uma imitação, tanto Filipe II como Alexandre o Grande, eles eram muito encantados, muito apaixonados pela cultura grega. O próprio Alexandre teve como tutor, como professor, nada mais, nada menos do que Aristóteles. Então, há aqui um encantamento natural deste governante com os ideais de mundo grego. Mas, ao mesmo tempo, essa conquista de diversos povos da região oriental vão fazer com que Alexandre promova um processo de fusão entre a cultura dos gregos, a cultura helênica, e essa cultura oriental, resultando aqui na formação de uma nova forma de enxergar o mundo, de produção de arte e de ciência, que chamaremos aqui de cultura helenística, ao modo dos gregos, imitando os gregos. Veja, ela é ao modo, mas ela não é idêntica à cultura grega, senão chamaríamos aqui de cultura helênica e tão somente, o que não é o caso. Tá? Ao mesmo tempo que nós temos então essa fusão de elementos do Oriente com elementos da cultura clássica grega, essa cultura vai se expandir por toda a totalidade aqui do Império Macedônico, que mostra esse processo de fusão. Um elemento muito importante para a cultura, para a arte helênica, é a ideia de realismo, de mimética, a mimesis, a arte imitando a vida. E os macedônicos, nesse processo, passam a produzir uma arte extremamente realista. Mas atenção, se a arte imita a vida, se o Império Macedônico está num processo constante de invasões, de guerras e de batalhas, essa nova forma de produção artística irá representar também muita violência e muita dor. A violência como aspecto fundamental de uma sociedade militarizada, guerreira, e a dor como uma consequência desse processo.
A dor daqueles que partem em batalha, mas a dor também daqueles que ficam, de que esperam a volta, que estão na expectativa de seus filhos, seus familiares, seus maridos estarem vivos ou mortos. Então, a dor também vai ter um traço muito significativo dentro da arte helenística. A ciência, de outra forma, ela também se expande de uma maneira bastante particular. A ciência helenística tem como representantes, por exemplo, Euclides, considerado aqui um dos pais da geometria, Ptolomeu, que vai desenvolver a teoria geocêntrica, a teoria de que a Terra estaria no centro do sistema solar, e também a figura emblemática de Eratóstenes. O Eratóstenes, ele é um matemático que se coloca a seguinte questão: afinal de contas, qual seria a circunferência da Terra? Qual seria o comprimento da circunferência da Terra? Colocada essa pergunta, o Eratóstenes começa a produzir cálculos matemáticos baseados na projeção de sombras. E ele vai determinar, por meio dessa metodologia, que a Terra teria uma circunferência de 39.700 quilômetros. Você sabe quanto que é a circunferência da Terra, hoje comprovadamente, com a utilização de satélites e com a utilização aqui de ferramentas mais sofisticadas e complexas? Não sabe, queridões? Pô, uma informação tão básica. A circunferência da Terra, sabemos hoje, é de 40.008 quilômetros. Então veja, ele erra aqui por uma diferença de 300 quilômetros aproximadamente. Notável esse alcance científico, esse gênio da produção científica do período helenístico. Um outro aspecto interessante que a gente nota aqui vai ser a filosofia. Você que vai fazer o Enem, um tema que aparece com muita constância dentro desse exame. A filosofia helenística marca um novo período dentro da preocupação dos filósofos da Grécia. No período clássico, onde nós teremos Sócrates, Platão, existe uma produção filosófica que se preocupa muito com questões políticas, porque o indivíduo da Grécia, o cidadão grego, ele só é compreendido considerando-se aqui a sua participação dentro da polis, a sua participação política. Quando nós temos a conquista macedônica, a gente tem a eliminação dessa ideia de polis. Passa-se a ter aqui uma monarquia universal, onde o indivíduo grego deixa de ter participação política. Então, se os filósofos eles não têm mais como participar da política, eles voltam as suas preocupações para o indivíduo. Então, a produção filosófica aqui do período helenístico, com grandes representantes como Pirro, Zenon, Epicuro, vão se basear aqui um pouco na ideia da busca pela felicidade. Como é que o indivíduo pode se transformar aqui, pode estar pleno, satisfeito e feliz. Feliz como nós aqui do Aula D por ter a tua companhia. Tranquilos, queridões? Se gostaram do vídeo, não esqueçam, dê um like, compartilha com um amigo e vamos ajudar aqui a divulgar a educação por esse Brasil. Abraço!